Tiver qualquer dúvida, professores, pode ligar o microfone, pode falar, eu vou começar a fazer pergunta agora, para ligar a câmera, fazer igual vocês fazem com o aluno, tá? Interpretação. Pode falar, professor Ivan. Professora, eu tive que dar uma saidinha aqui, eu não sei se a senhora chegou a tocar nesse ponto, mas um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, até pegando um gancho que a senhora tratou aí agora há pouco, é com relação a citar a origem quando a gente for adaptar uma questão, alguma coisa assim, né? E, de fato, conferir se essa fonte é uma fonte confiável. Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação que um pedido de revisão de avaliação por parte dos alunos por uma questão de um professor que pegou a questão da internet e num primeiro momento, ele não atendeu ao pedido dos alunos em revisar a questão em sala, para não demonstrar uma fraqueza, né, por assim dizer, não demonstrar sei lá, não se diminuir, eu não sei se essa seria a palavra, apesar que eu acho que essa parte de revisão não é se diminuir, é reconhecer uma humildade, na verdade, né, que nós todos somos humanos, mas nós temos pelo menos esse cuidado de buscar que as nossas fontes elas sejam fontes confiáveis. E num caso desse, de um pedido de revisão, olhar com certo carinho, não que de fato sempre que o aluno pedir vai estar certo, não, mas olhar com esse carinho de que, ele pediu, olha, não está errado, por conta disso, 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 eu falei isso em sala, e acabou que nesse caso, por exemplo, que eu estou citando, o professor ele copiou de um site totalmente, assim, de um blog, para ser mais exato, e o blog, de fato, estava errado, era um blog que você podia editar o conteúdo do blog. E os alunos pegaram o conteúdo do livro, que era da bibliografia básica e contrapuseram a questão do professor. Então, no requerimento, os próprios alunos chegaram a pegar o livro que era da bibliografia da disciplina e fizeram essa solicitação. Então, a gente ter esse cuidado em analisar de onde a gente está adaptando, quando a gente for fazer essa adaptação, né, ou quando a gente for criar, ter esse cuidado também, porque todos nós somos humanos e estamos sujeitos a erros, né? Com certeza, professora, acho que é um zelo, né? Às vezes a gente pega. E outra coisa também, que já aconteceu, o professor Ivan falando, já aconteceu também, do professor ter acessado um determinado site de concurso público, né? E aí o gabarito era A, por exemplo, quando ele coletou a informação, houve impugnação, houve toda aquela situação, a banca fez a retratação, o gabarito foi letra B, né, e aí o professor ainda permaneceu com a letra A. Nós já tivemos processos, né, de revisão de prova baseado nisso. E aí, em sala, justificava se não é a letra A, é a letra A, e depois os alunos vieram com o próprio site inteirinho, né, ali com as publicações e tudo, e a retificação depois do gabarito, que era a letra B. Então, é um cuidado muito grande, tá, que a gente tem que ter, assim como o professor Ivan bem colocou o caso aí. Terceiro tipo de questão é o que a gente chama de questão de interpretação. Essa questão já é uma questão de nível mediano, que a gente chama né, que ela exige habilidades mais medianas, né? Não tão simples como a questão de complementação simples e a questão de resposta única. O que eu tenho aqui na questão de interpretação? Vou deixar esse material com vocês, então não vou ficar lendo aqui, mas basicamente o que eu tenho? Basicamente, eu tenho uma questão que vai estar, deixa eu só colocar ela aqui, que vai estar me exigindo a comparação entre duas situações, a relação. Para eu formatar uma questão de interpretação, eu tenho que desenvolver um parâmetro relacional de dois textos bases, ou de um texto escrito e uma charge, uma tabela, uma informação, enfim, só para vocês entenderem. Eu falo que eu adoro essa questão aqui, sempre eu uso ela como exemplo. É uma questão do direito, sempre eu gosto mais de literatura, e aí vem, né, o autor ali pegou uma obra, um trecho da obra dos Contos Fluminenses, do Machado de Assis, que falava sobre testamento, né? E fez a referência e tudo mais. Aí ele vem, o fragmento do texto apresentado faz referência a dois testamentos, dos personagens Bento e Anselmo, com relação a esse texto, e o Código Civil de 2002 assinale a opção correta.
Vamos lá, então. Questão de interpretação. A questão de interpretação, o meu enunciado, eu sempre trabalho para o aluno relacionar, né, duas coisas, ele fazer um paralelo, uma comparação, uma relação entre duas coisas. Conseguem perceber aqui? O professor trouxe o texto de Machado de Assis, que falava sobre o testamento, né, de dois personagens, Anselmo e Bento, e só que ele pediu uma comparação com o quê? Com base na relação entre esse texto e o que dispõe o Código Civil de 2002. Então, ele trouxe dois parâmetros. Nossa, professor, mas o código inteiro? Claro que não. Da ideia de que o professor vai utilizar os artigos que falam sobre testamento para comparar com o testamento do texto do Machado de Assis. E aí, ok, assinale a opção correta. De novo, a gente sempre trabalha no enunciado com opções corretas, alternativas corretas, nunca com enunciados incorretos, falsos, tá? E aí ele vem, como é ponto final, né? Ele, claro que cada alternativa começa com letra maiúscula. O texto citado expõe o meio testamentário, e aí ele vem trazer toda a questão. Tá vendo? Então, a questão de interpretação, eu sempre busco relacionar duas coisas, para que o aluno veja aqui e chegue a uma interpretação. Por isso que é uma questão de interpretação. Essa questão aqui é de ciências contábeis. Uma empresa fez uma projeção de vendas para janeiro, fevereiro e março do próximo ano, conforme a tabela a seguir. Aí tem uma projeção de venda, demanda esperada, preço de venda, venda bruta. Depois, suponha que todas as vendas dessa empresa sejam parceladas da seguinte forma. Então, trouxe um orçamento de vendas e depois trouxe uma outra informação. Tá vendo que eu tenho dois textos base ali. A outra informação fala de uma política de parcelamento. Primeira parcela à vista, segunda parcela 30 dias, terceira parcela 60 dias. E aí vem o enunciado. Considerando a política de recebimento, essa aqui, e os dados apresentados, verifica-se que a empresa espera receber no mês de março o montante de. Tá vendo? Então, eu coloquei para o aluno dois tipos de questões, dois textos, né, para ele chegar a uma interpretação e uma conclusão. Ele elaborou esse tipo de questão, mesmo sendo de interpretação, com um estilo, né, de enunciado incompleto. Só que ela não é aquele primeiro de complementação simples que a gente colocou. Só que só mostrando cuidado. Se aqui eu finalizei com ponto final, claro que eu começo com letra maiúscula. Aqui não, ele deu ideia de que as alterações, bem que está em reais, né? Mas ele parou para complementar, para que o aluno marcasse o que fosse efetivamente complemento. Tá? Então, por isso que eu não preciso de dois pontos, não preciso de ponto e vírgula, nem nada nesse caso aqui. Já vi muito nas nossas avaliações aqui, bem bacana. O professor coloca um texto, né? E uma charge, uma tira, e um mapa, um quadro, ou seja, algumas que eu tenho percebido. O professor coloca ali um texto e, talvez nem coloque um segundo para gerar informação da relação. Mas o segundo vai ser o quê? Igual aquele código ali. O código não estava, mas pressupõe que o aluno tem que conhecer a parte de testamento do Código Civil de 2002. Aí o professor coloca o texto básico e fala, conforme a aula prática realizada no dia tal. Professor, eu posso fazer isso? Claro que eu posso. É a avaliação do nosso processo de ensino-aprendizagem. Fui numa visita técnica, né? Coloquei ali uma imagem, uma charge, um gráfico, conforme visita técnica realizada, compreende-se que, né? E eu consigo explorar dois elementos para relacionar, para que o aluno consiga interpretar. Isso é o nosso terceiro tipo de questão, que é o que a gente chama de questão de interpretação. Quarto tipo de questão é o que a gente chama de complementação múltipla, né? Ou alguns chamam de resposta múltipla, né? Tanto faz aqui, já vamos passar direto para o exemplo, que fica mais fácil da gente visualizar. Essa aqui é muito comum. Essa aqui também é considerada uma questão de nível mais mediano, com relação à habilidade. Então, eu falei que a de complementação simples e a resposta única exige habilidades mais simples, mais básicas. A de
interpretação e a de complementação múltipla, que é esta, exige competências um pouco mais, né, mais medianas, e a última, que vai ser de asserção e razão, que nós vamos ver, exige uma habilidade um pouquinho mais complexa. Então, essa aqui é o tipo de questão que a gente chama de questão de complementação múltipla. O que ela tem de diferente? É aqui eu falo que que a gente mais utiliza, né? Pelo menos nos modelos aí. Eu tenho um texto base, aqui ele explorou um texto base, um quadro, né? Uma tabela, e vem. Após efetuar os cálculos, o gestor da empresa, aqui ou é contábil ou é administração, não me lembro de onde eu tirei. O gestor da empresa apresentou as análises a seguir. Aí eu coloco as afirmações, as proposições. E aí vem o enunciado. Qual é o enunciado? É correto o que se afirma em letra A, 2 apenas, 3 apenas, 1. Então, quero primeiro chamar a atenção a 3 questões aqui. Primeiro, o enunciado, eu não coloco ponto, 2 pontos, nem ponto e vírgula, nem nada, porque ela aqui também, o enunciado vai complementar a frase, o enunciado. A alternativa, perdão, vai complementar o enunciado, tá? Primeira questão. Segunda questão, nesse tipo de questão, a gente tem que tomar cuidado com o excesso. O que é aconselhável nesse tipo de questão, de construção de questão de complementação múltipla? Que eu trabalhe de 3, como é essa primeiro exemplo, até 5 alternativas. 5 proposições, perdão. 5 proposições. Por quê, gente? 2 fica praticamente asserção e razão. E essa aqui, mais que 5, eu falo que até é complexo da gente, né, trabalhar tudo isso. E falando agora em um caso específico de revisão de prova, né, trazendo essas experiências para que a gente possa ter esse olhar também. Eu tive um pedido de revisão de prova alguns anos atrás, que o professor cobrou, se eu não me engano, eram 8 alternativas aqui. É um tipo de complementação múltipla com 8 alternativas. Gente, é muita coisa. E aí o mais doído, além de colocar 8 alternativas, o enunciado dele veio, das alternativas abaixo, marque a correta. Aí a resposta certa era, nenhuma das alternativas são corretas. Ou seja, o professor empreendeu um tempo imenso, elaborando 8 alternativas, todas as 8 alternativas erradas, né? Explorando apenas o erro e não o acerto, não a correta, né? Não dando a informação correta. Então, é algo que eu sempre peço para vocês, esse tipo de questão ter de 3, mínimo, no máximo 5 itens. Não precisa mais que isso, tá? E outro cuidado, aqui é mais um preciosismo mesmo. Olha a diferença do enunciado dessa primeira com a segunda. A primeira, ela veio, é correto o que se afirma em 2 apenas, 3 apenas, 1, 2, 3 apenas. A segunda questão, o enunciado, é correto apenas o que se afirma em 1, 2, 3, 1, 2. Gente, essa questão eu considero que ela é muito mais limpa do que a número 1. Não é que esteja errada, qualquer uma das duas estão corretas na sua elaboração. Só que concordam comigo que se eu colocar o termo apenas no enunciado, eu estou deixando claro que eu tenho apenas uma única resposta, que não adianta o menino sair marcando A, B, C, mas porque está o quê? É correto apenas o que se afirma em. Eu tenho apenas uma única alternativa que ele precisar marcar. Eu não preciso sair repetindo apenas em todas as alternativas. Às vezes é uma questão simples, mas que deixa o enunciado limpo, né? Sem possibilidade de um duplo sentido, de ensejar, não entendi, por isso que eu saí marquei 2 alternativas, né? E eu deixo simples e coloco aqui, tá? É uma dica que eu dou aí em termos de transparência mesmo, de claridade.